Salve minha gente, aqui é o Juliano Posati, começando mais uma aula do nosso curso Yeshua, nosso Cristo Planetário Revelado, e hoje eu tenho muitas novidades para contar para você. Começando nosso mês de outubro, é isso? Nossa, caraca, já estamos no mês de outubro. Me conta uma coisa, como você fez para me aguentar até agora? Porque a gente tá quase um ano juntos, estudando toda quarta-feira. Cara, que loucura! Já tá acabando, já estamos chegando no fim do ano. Já vem a Simone. Então é Natal, o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. O que eu fiz, minha filha? Nós fizemos a maior jornada de conhecimento sobre Yeshua, nosso Cristo Planetário Revelado esse ano aqui, esse ano que marca essa realização, marca esse estudo, marca esse aprofundamento, marca tudo isso. Então esse ano nós vamos poder chegar no final do ano e falar, esse ano nós fizemos muita coisa. O que é que você fez aí? Vai, faz uma retrospectiva, olha para trás, comenta aqui comigo. Quem era você no começo do ano? Quem é você agora que nós estamos já entrando na reta final, passamos o equinócio de primavera, já os frutos estão aparecendo. Quem é você no final desse ano? Conta para mim. Legal? Bora lá, hoje o nosso tema é sobre a transfiguração de Jesus. E nós vamos falar um pouco antes e um pouco depois dessa transfiguração, o que aconteceu, quais são os eventos que precederam. São eventos estrategicamente manipulados pela instituição, pelo institucionalismo religioso para validar a sua metodologia sanguinária dogmática de dominação das massas. Hoje nós vamos desmontar essas estruturas que são absolutamente manipuladoras, enganosas e, por que não dizer, obsoletas. Hoje nós vamos entender tudo isso a partir da transfiguração. Vem comigo. Como reencontrar um evangelho espiritual soterrado por séculos de institucionalismo religioso? Essa pergunta me provocou e me incomodou por muito tempo. Hoje, depois de um ano de estudos e aulas semanais no curso Yeshua, nosso Cristo Planetário Revelado, eu quero finalmente te convidar para celebrar o livre pensamento espiritualizado. Eu pensei num encontro híbrido de alunos que querem entrar em sintonia com a consciência crística. A minha ideia é a gente viver juntos, como comunidade escolar, esse momento. Dia 11 de fevereiro de 2023, no World Trade Center em São Paulo, será um dia para a gente se conectar à consciência crística e celebrar o fechamento de um ciclo iniciático. Os segredos contidos nos evangelhos gnósticos perdidos serão finalmente trazidos à nossa consciência em 3 estudos exclusivos. Nós planejamos um evento que atenda a todos os alunos, independente da sua disponibilidade financeira, porque a gente acredita e quer construir um mundo onde todos possam fazer parte. São 2 tipos de ingressos com mais de 8 possibilidades de preços que certamente caberão no bolso de todos aqueles que querem viver esse momento conosco. Você poderá escolher o seu ingresso pensando nas suas possibilidades financeiras e também na consciência de valor que o curso Yeshua agregou na sua vida ao longo deste ano de estudos. Quem viveu um evento círculo sabe que a vida se transforma depois desta grande iniciação. Garanta ainda hoje o seu lugar em circuloescola.com, pois as vagas são limitadas.
Pô, fizemos um teaser, ficou chique agora, né? Falou, caraca, como assim? Pois é, meu caro, o segredo da manipulação das massas será revelado hoje para você, aqui neste curso. Brincadeira. Vamos lá. Mateus 16, 13 e 17, 13. Vamos lá, hoje eu estou pegando a tradução da Bíblia King James para o nosso estudo. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus tinha esse hábito esquisitinho, que é fazer o quê, né? A pessoa também é da festa estranha com jeito esquisito. Ela é assim, normal. Um cara desse não é, né? Tava lá na glória das potestades, né? Na elevação do cosmos, resolve deixar tudo, vir pro planeta Terra, ensinar o amor. Não é normal esse cara, né? Então ele se referia a si mesmo como o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma menção simbólica, provavelmente. A gente não sabe se ele se referia a si mesmo como Filho do Homem ou se isso foi uma linguagem que foi utilizada pelos evangelistas para codificar algum tipo de conhecimento. Mas o fato é que o Filho do Homem referia-se sempre à sua manifestação física, à sua manifestação, aquele corpo físico que era Filho do Homem. Mas ele próprio também se intitulava o Filho de Deus, não é? Filho do Pai, ele ensinou a gente a chamar de Pai. Então, era como se ao dizer o Filho do Homem, ele se referisse à própria encarnação dele como uma expressão de algo que era muito maior e transcendente. Por isso ele se refere a si mesmo como o Filho do Homem. E ele vira agora para essa turma e fala: gente, quem estão falando que eu sou aí, hein? O que tá saindo nas redes sociais? Pesquisa aí no Google da Cesareia. Quem é Jesus, né? O que estão falando de mim? Ele queria saber do bochicho, ele queria saber da opinião pública, ele queria saber o que é que estava rolando. Porque ele sabia que estava rolando, ele sabia que estava rolando, ele sabia que ele estava causando, ele sabia que tinha impacto. Estava virando influencer. Tá bom, o que estão falando de mim, né? E eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Por isso eu também te digo que és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu, em particular, ao alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz.
E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá em primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. E então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Cara, essa é uma passagem que tem várias chaves de compreensão que vão ressignificar a nossa interpretação do próprio cristianismo. E é muito bom que a gente esteja bem atento a isso. Primeiro ponto, a primeira chave capital desse texto: a reencarnação estava na boca do povo. A reencarnação era um conhecimento comum na época de Jesus. Veja, a primeira coisa que ele chega, ele quer saber do bafafá. Quem que estão falando que eu sou? Uns estão falando que o senhor é Elias, outro que é João Batista, outro que é Jeremias. Ou seja, Jeremias, Elias, o próprio João Batista, eram pessoas que já tinham morrido. Entende? Elias e Jeremias, principalmente, são profetas do Antigo Testamento. Então, como assim? Quem que é essa pessoa? Gente, qualquer um que começa a ler os livros do Chico Xavier já começa a ficar interessado. Tem uma amiga em Belo Horizonte que eu falo que ela é o tititi reencarnatória com ela. Ela adora saber quem que é reencarnação de quem que foi reencarnação de não sei o quê. É o bafão do espiritismo, é esse. É você saber quem que reencarnou como é que é, porque na outra vida... É que... Quando populariza a coisa, todo mundo é reencarnação da Cleópatra, todo mundo é reencarnação do Platão, né? Só reencarna a pessoa importante, né? Ninguém é reencarnação de um operário, ninguém é reencarnação de... né? Tem essas coisas assim também que são esquisitas assim quando você olha de longe. Mas o que esse bafafá dá a entender? Esse bafafá dá a entender que a reencarnação era um conhecimento iniciático amplamente difundido entre o povo. Que era mister, que era comum, que era ali, default, padrão. Então, circulava entre eles essa ideia de que um espírito, uma consciência, tinha diversas manifestações em vidas diferentes e em corpos diferentes dentro da sua jornada evolutiva. Então a primeira coisa que o cristianismo moderno suprime é a ideia de reencarnação. Por que o cristianismo moderno suprime a ideia de reencarnação? Porque dentro da ideia de reencarnação, uma consciência, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio trabalho, ela vai se redimindo e chegando à perfeição. Ela é responsável pela sua jornada evolutiva. Ela é responsável pela conquista do reino. Reino que, mais uma vez aqui, Jesus dá a entender claramente que se trata de um estado de consciência. Quando ele diz assim, olha, muitos que estão aqui não vão conhecer a morte antes de vir o Filho do Homem vindo com os seus anjos na glória do seu Pai, com o seu reino. Ou seja, a vinda do Filho do Homem, a vinda gloriosa, como nós tratamos algumas aulas atrás nesse módulo. Essa segunda vinda é uma vinda interior, é uma vinda que estabelece em nós
um estado de consciência crística que reflete a grande inteligência cósmica do todo. Quando ele diz isso, olha, tem gente aqui que não vai morrer antes de vir a vinda do Filho do Homem. Cara, como é que a vinda do Filho do Homem é um evento bombástico, atmosférico, ufológico? Se aqueles homens, tinha gente ali que ia ver, sem morrer. Porque ou tem um apóstolo Matusalém aí no meio de nós, que tem 2000 anos de idade e está lá com a bengalinha esperando Jesus voltar, ou a volta de Cristo trata de um outro fenômeno muito mais místico e transcendental do que um fenômeno atmosférico, você percebe? Ele está falando de coisas místicas. Ele está falando de coisas espirituais. Percebe? Quando ele pergunta quem está falando que eu sou, ele está sondando, inclusive, a percepção, o quanto as pessoas alcançavam da sua missão espiritual. É mais do que um tititi reencarnatório. Ele quer saber se as pessoas já estavam pegando a meada. Beleza. Os círculos mais abertos estão dizendo que o senhor é João Batista, Elias, Jeremias, etc e tal. Joia. Percebe? O Cristo não nega. Em nenhum momento Jesus veio e fala assim, não, gente, mas isso está errado, porque a reencarnação não existe, isso é uma coisa do diabo para enganar você. Ele negou? Não negou. Não negou, mas também não concordou. Mas a lógica não foi questionada. Jesus, e na própria sequência do texto, quando a lógica está cagada, ou seja, quando o Pedrão, por exemplo, Pedrão, você vê que ele dá um fora aqui, ele leva uma solapada de Jesus, né? Então, quando a lógica está errada, Jesus era um exímio pedagogo. Se ele deixou isso aqui passar, é porque o conhecimento era óbvio. Agora, se você vem de uma história de relacionamento com instituições religiosas cristãs do cristianismo moderno, você pode estar se surpreendendo com isso, mas é óbvio. E no final do texto, começo e fim do texto, né? Figura de João Batista aparecendo, de Elias aparecendo. Então, no começo e no final do texto, ele falava assim, olha, o Elias tinha que voltar para restaurar todas as coisas. Ele veio e não reconheceram ele. Jesus está dizendo claramente, o Espírito que se manifestou como Elias reencarnou como João Batista. E foi morto. E vai acontecer a mesma coisa com o Filho do Homem, ou seja, com ele. Está ali já antecipando, mas você percebe? É claro. Então, 3 coisas aqui importantes. A interação com o mundo espiritual e a autorredenção nunca foram interessantes para instituições religiosas que pretendem monopolizar o caminho e pedagiar a salvação. O que é que a igreja ganha se você for responsável pela sua redenção? Se eu quero ser o caminho da verdade, eu quero monopolizar a evolução. Eu quero monopolizar o caminho da evolução porque eu quero pedagiar este caminho. Não é interessante? Nunca foi interessante. Porque, gente, reencarnação é um assunto para gente grande. Na infância da espiritualidade, a gente pensa que Deus nos salva, que Jesus nos redimiu, que o nosso pecado já está todo pago, não importa o quanto de merda você faça na sua vida, a conta está paga por Jesus. Tá fácil, né? Mas não tem nada a ver com a figura de Jesus, você percebe? Não tem nada a ver. O que ele comprou a preço de sangue é a possibilidade de você acessar um conhecimento que pode trazer o reino de Deus para viver e se realizar dentro de você. Ele pagou isso a preço de sangue, ele levou o seu ministério, o seu trabalho, o seu projeto Nova Terra, ele levou até as últimas consequências. Ele não afrouxou, ele não vazou antes, né? Não sumiu. Ele foi até o fim. Foi até o fim, sabendo o que ia custar. Ele escolheu, sabendo o que ia custar. Nós vimos isso no primeiro módulo, não é? Do descenso vibratório de Jesus, que na mediunidade Ramati são 1000 anos para que ele consiga se aniquilar a ponto de caber novamente dentro de um corpo físico. E aí, por 3, 4 décadas de uma vida, ele faz esse trabalho acontecer, entrega essa mensagem. E chega ao ápice disso
quando permite ser entregue, permite ser condenado, percebe? Mas isso é o mérito dele, isso é o trabalho dele, isso é o investimento dele. O seu investimento qual é? O seu trabalho qual é? Percebe? Dentro da lógica da graça, onde a gente recebe de graça a salvação, que é uma coisa estranha, né? Porque você vai ser salvo de quem? De Deus. Então Deus morre para te salvar dele mesmo. Coisa que não tem muito sentido. Deus manda o filho para morrer para te salvar dele mesmo. Estranho, muito estranho. É a mesma coisa que eu dissesse assim, olha, eu tô com vontade de matar você. Mas porque você merece morrer, então eu vou matar você. Mas porque eu te amo, mas eu quero te matar, eu vou mandar o meu filho Lorenzo, que eu amo, para que você mate ele, para que eu não mate você. Meu Deus do céu! Quando foi que isso fez sentido na nossa cabeça? É a coisa mais louca do mundo, sendo perpetuada há 2000 anos. A autonomia de pensamento dói no começo, viu, gente? Dói no começo. Mas hoje nós vamos desmontar vários dogmas dessa aula, e esse é só o primeiro. O dogma da salvação. De que tudo está na conta do Filho do Homem, né? Chama o Filho do Homem que ele vai pagar a conta. Não vai pagar, não. Não vai pagar, não. Ele veio aqui e te ensinou a fazer acontecer. Gere, aplique seus próprios talentos. Crie você o lucro da sua própria redenção. Você vê? Muito mais difícil falar nesses termos. É muito mais difícil quando você não tem apenas um caminho, você tem vários caminhos e você tem que escolher. Você tem que fazer escolha. Você tem que exercer a sua liberdade. Cara, dói muito mais. Era muito mais fácil quando só tinha uma igreja, um caminho, um salvador, um pastor, um padre, um bispo, sei lá o quê, que você ouvia, estava tudo certo, porque você estava liberado do compromisso de pensar com a sua própria cabeça. Muito mais fácil. Então a primeira coisa é que a reencarnação, ela é uma lei universal que se contrapõe à ideia de salvação. A salvação, ela é muito mais ampla num contexto reencarnatório. Porque aí você percebe que o investimento de Jesus é um investimento para que nós construamos juntos a salvação. O reino de Deus está no meio de vós. É um grão de mostarda, né? Olha, gente, daí ele pergunta, não é? E vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E eu vou dizer para vocês que essa é uma frase que mexe comigo, que me abala nos centros da estrutura de força do meu ser. Porque justamente porque sou uma pessoa dotada de cérebro e com a terrível mania de pensar com a minha própria cabeça. A terrível mania de ter autoestima. Eu já fui expulso de diversos lugares, convidado a me retirar, reprimido, nessas estruturas onde a obediência ela é um pré-requisito para a sua evolução espiritual, se é que a gente pode chamar assim. E chegando ao fim do meu período de vida dentro do catolicismo, as minhas crenças, a minha fé começou a colapsar. Começou a colapsar. Porque eu olhava para essa redenção vendida pelo cristianismo moderno, não via sentido nisso. Eu olhava para as estruturas de obediência, não via sentido nisso. Eu olhava para as outras religiões e falava, cara, mas elas também são boas. Então eu não via sentido nessa coisa de ter uma única igreja, um único caminho, eu não via mais... Começou a tudo colapsar. E o meu sofrimento maior é porque, como por muitos anos eu fui membro do movimento da renovação carismática católica, que vivia a mística dos carismas do Espírito Santo, eu tive um desenvolvimento mediúnico, um desenvolvimento parapsicológico, um desenvolvimento místico transcendental muito grande. Eu vivi situações fantásticas, extraordinárias,
com habilidades multidimensionais, com vivências multidimensionais, clarividência, precognição, cura, não é? A glossolalia como mantras espontâneos. Então doía em mim ver que a lógica dogmática, a lógica de doutrina em torno de tudo aquilo estava ruindo na minha cabeça, porque eu pensava, questionava e as respostas que eu recebia, o que eu encontrava, não eram suficientes. Em última instância, as respostas eram: isto é um mistério da fé, ninguém sabe explicar. What? Não tem como. Eu quero essa explicação. E eu me lembro do último encontro que eu tive, eu tinha um diretor espiritual que era uma espécie de mentor com quem eu me encontrava todo mês, Padre Lucas. Foi meu professor de teologia bíblica, foi meu professor de teologia pastoral. Amo o Padre Lucas e sempre vou amá-lo porque ele foi e é um mentor para mim. Embora com os anos nós perdemos o contato, mas é uma pessoa que eu honro, admiro, respeito muito dentro do seu trabalho, do seu ministério. E uma vez por mês eu me encontrava com o Padre Lucas porque ele fazia a minha direção espiritual. Ele ia me ajudando a criar, a construir a minha própria vida mística, a minha vida interior. Então eu li Agostinho de Hipona, Teresa de Ávila, João da Cruz, tudo era coisa que o Padre Lucas me enfiava para eu ler, né? E eu me lembro no último encontro, eu falei assim: Padre, eu não consigo mais acreditar. Não consigo mais acreditar. Tem que ter uma lógica, tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter, mas eu não estou conseguindo achar. E ele falou assim: pois bem, meu filho, então procure. Mas procure bem aí dentro, porque você vai encontrá-lo. Você vai encontrar. Você tem que procurar bem aí dentro, porque você vai reencontrar Jesus aí dentro. Você vai reencontrá-lo. De uma maneira que faça sentido para você. E ali foi a nossa última conversa. Ali eu deixei de frequentar toda a estrutura da Igreja Católica. Depois eu conheci os evangélicos, eu frequentei a Igreja Batista, frequentei igrejas pentecostais, me envolvi no trabalho profissionalmente com esse pessoal. E aí o que faltava descambar da minha fé descambou. Descambou. Porque aí, vendo os bastidores, é muito pior. Muito pior. Muito pior. Eu falei assim: se esse Jesus existe, ele é um incompetente. Que eu já teria dado com chicote na cabeça de todo mundo. E era muito doído para mim. Era muito doído para mim. É engraçado isso, né? Porque todos os dias eu tinha que reafirmar para mim mesmo que eu não queria mais estar em contato com Deus, com as ideias religiosas, com a espiritualidade, com Jesus. Eu não queria. E todo dia eu diria para você que eu fui mais fiel no caminho de negar do que no caminho de estar. Até outro dia eu dei uma baita de uma furada, estava com 113 dias ininterruptos de meditação diária, aí pulei um dia. Foi o último dia da oficina de São Paulo. Aí falei: ai, que droga. Ter que começar a contar tudo de novo. E o pessoal falou: não, mas você estava meditando, etc e tal, calma. O pessoal começou a me consolar. Mas é que eu aprendi com o Padre Lucas isso. Que é claro que eu estou o tempo todo mergulhado em Deus. É claro que eu estou o tempo todo em comunhão com Ele. É claro que eu estou o tempo todo, eu sou exoconsciente. O tempo todo eu estou interagindo com as dimensões. O tempo todo eu estou ouvindo minha intuição, eu estou tendo clarividências, eu estou tendo feelings. A minha vida é exoconsciente do nascer ao pôr do sol ao novo nascer. Né? Mas existe esse epicentro que é a meditação, a quietude, o momento onde você suspende tudo na vida, inclusive o seu contato multidimensional. Porque meditação não é mediunidade. Inclusive nesse momento, você suspende tudo para que você mergulhe no meio de você mesmo. E é um compromisso que eu fiz. Eu faço 15 minutos disso todos os dias, faça chuva, faça sol. Acabou. Então eu pulei. Perdi. Aí acabei ficando uns 6 dias assim, me lamentando. Mas é engraçado, porque a minha mente não sai. Eu não paro de pensar no Day-Day não para de pensar em mim.
E mesmo quando eu digo, não, hoje eu não vou, porque eu tô decepcionada. Aí eu fiquei 6 dias assim de luto, né? Por ter perdido. Porque a pessoa que tem um talento, realização, ela não quer perder aquele murinho. Mas enfim, vamos começar a construir tudo de novo. Nessa época, eu já tinha esses conhecimentos. O Padre Lucas já tinha me dado esses conhecimentos. E era para mim extremamente desconfortável ser ateu, porque todos os dias eu tinha que negar aquilo que a minha memória trazia. Eu sabia que o transcendente era real. Eu sabia dentro de mim que o transcendente era real. Eu sabia, porque eu o conhecia. Eu não conheci porque alguém me falou, eu não conheci porque alguém ensinou, eu conheci porque eu experimentei, porque eu vivi, porque eu saboreei. Eu saboreei a mediunidade, eu saboreei o contato multidimensional, eu saboreei o próprio Deus, o próprio Deidei. Então, para mim, aquela situação era muito desconfortável, mas como toda a lógica das estruturas religiosas que eu conhecia já não faziam sentido, eu não conseguia reconhecer quem ele era. Por isso a frase do Padre Lucas ecoou na minha cabeça por anos. Você vai ter que procurar muito bem aí dentro para redescobrir quem ele é. E eu fui procurar fora. Porque tamanha é a nossa dependência, tamanha é a nossa fraqueza, tamanha é a nossa falta de compreensão da beleza do universo, que nós precisamos procurar fora aquilo que está dentro de nós. E eu me lembro que depois de alguns anos de ateísmo, alguns anos de ceticismo convicto, onde eu vivia a minha vida do jeito que eu queria, fechando a porta na cara de Deus todos os dias, que era um esforço. Eu falei assim, eu não vou pensar em você hoje, viu Deus? Eu não vou pensar. E eu passava o dia dizendo, eu não vou pensar em você. Eu não vou pensar em Jesus. Eu não vou pensar. Eu não vou pensar. Eu não estou pensando. Eu não estou pensando em Jesus. Eu não vou pensar em Deus hoje. E eu passava o dia fazendo um esforço tremendo, como se eu fosse um peixe tentando ejetar para fora de mim toda a água, estando eu no oceano. E no carro começa a tocar uma música da Hillsong que diz assim: You ask me who do I say that you are, and I say that you are the Christ. Você me pergunta quem eu digo que você é, e eu te digo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele momento no carro, eu estava num estacionamento ali perto do metrô do Tucuruvi, esperando meu sócio voltar, e ele demorou pra caramba, e ele curtia essas músicas, essa música entra, foi como se o tempo e o espaço se suspendessem. Eu tive essa mesma experiência da primeira vez que eu ouvi o General Ochoa falando comigo. É uma experiência interessante porque algo te puxa para o mundo de dentro. Algo te puxa para dentro. E enquanto eu ouvia aquela música que você está ouvindo agora de fundo comigo, essa voz veio e falou assim: e você? Quem eu sou para você? Essa pergunta que Jesus faz para os seus discípulos. Quem eu sou para você? Porque eu não estou interessado no que os outros pensam, eu não estou interessado no que a opinião pública pensa, eu não estou interessado no que as igrejas dizem, no que as organizações religiosas dizem sobre mim. Eu quero saber quem eu sou para você. Então talvez você tenha chegado a essa aula ainda lamentando, ainda com dor, ainda carregando feridas do seu passado religioso, do seu passado onde você esteve dependente de um sistema de crença, de um templo, de um sacerdote, de um ministro, de um pastor.
E o convite hoje de Yeshua para você é tipo, foda-se tudo isso, quem eu sou para você. Hoje eu repito para você a frase que esse grande mentor, Padre Lucas, me disse. Procure aí dentro. Por trás das camadas de sensação, por trás das camadas de relacionamento social, por trás da sua insegurança, por baixo da tua história, da tua tradição, da tradição da tua família, da estrutura religiosa, dos dogmas, por baixo de tudo isso, procure aí dentro de você. Até você encontrar quem Ele é para você. E você, quem você diz que eu sou? Quando Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus fala, cara, que bom que você disse isso. Porque não foi ninguém que te falou. Você não ouviu falar. Isso daí foi aí dentro que você acessou esse conhecimento. Esse conhecimento aconteceu dentro de você. E por isso eu te digo, você é pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Agora, nós temos que falar sobre isso. Vai comigo no slide. Porque quando ele fala edificarei a minha igreja, não é nada disso que você aprendeu. Primeiro, igreja, Mateus 16, 18, Mateus 18, 17, são os únicos 2 versículos em que a palavra congregação, que é traduzida frequentemente como igreja, aparece nos evangelhos. É um termo utilizado pelos cristãos de língua grega. No grego secular, é uma referência a uma assembleia popular. É uma reunião. É uma reunião. É um grupo de pessoas que se junta para decidir alguma coisa, para fazer alguma coisa. No grego secular, a palavra igreja poderia ser aplicada à reunião de condomínio, por exemplo. É a galera que se junta. É a turma que se junta para fazer alguma coisa. Sabe, um grupo de voluntário, aquilo é uma igreja no grego popular. É uma igreja, entende? Igreja é um grupo de pessoas que se juntam para fazer alguma coisa. Isso é o significado da palavra igreja no grego. Não tem nada a ver com instituição religiosa. Os gregos, veja aí, ó, os primeiros cristãos de língua grega tomaram emprestado o termo de sua Bíblia, onde ele é usado com frequência para traduzir o termo hebreu que significa a comunidade de Deus. A comunidade, o grupo, a vila. É um ajuntamento, é um grupo de pessoas que se pertencem, é um grupo de pessoas que encontram pertencimento estando juntas. Não tem nada a ver com uma instituição religiosa, não tem nada a ver com uma religião, não tem nada a ver com um CNPJ, não tem nada a ver com um lugar onde você vai, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E veja, Pedro, ele batizou o Pedrão de pedra desde sempre, tá? Pedro, a palavra original no hebraico é Cefas, que significa rocha. Em grego isso significa Petrus. Então Pedro é um nome que vem daí, é rocha. Então é o Pedrão, o pedra, tá? O Pedrito. Acabou, pedra. Esse era o apelido, Jesus dava apelidinhos, né? Mas por quê? O apelidinho dele era um apelidinho que evocava a essência, não é que ele fazia bullying com Pedro. Mas desde sempre ele olhou para ele e falou, cara, você é uma pedra, bicho. Você é coeso, você é firme. Veja, sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Você é pedra. Você é conhecimento coeso. O que ele tinha falado? Pedrão, cara, você é muito feliz. Porque você não está juntando conhecimento a partir do bafafá, do tititi. O meu pai te revelou esse conhecimento. Isso é um conhecimento místico, profundo, é uma verdade vivencial. Você sentiu o sabor desse saber dentro de você. Este é o tipo de conhecimento que é coeso como uma rocha. E sobre esta rocha eu edificarei a minha turma, eu vou construir a minha turma, a minha comunidade. Um pouco antes,
Nós estudamos isso no final do estudo do Sermão da Montanha. Ele fala lá sobre o quê? O homem que pega esse conhecimento que eu estou ensinando e vive é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. E alguém que ouve isso e não pratica é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Que está na rocha dura, que está na areia passa. Veja, construir, edificar é um ato no tempo. É um ato no tempo. Então a rocha, na parábola e neste momento aqui, pedra, é um símbolo para a coesão do conhecimento. O conhecimento que é coeso, que é místico, que é interior. Ele não é fragmentado. A rocha é a areia fragmentada. É a areia que é fragmentada, que é coesa. A rocha é o mineral coeso. A areia é o mineral fragmentado. Então veja, Pedrão, você é feliz porque você não ficou juntando areia de conhecimento fragmentado do que essa gente de língua comprida está falando que acha que é. Você encontrou aquilo que é coeso dentro de você. Você construiu, você estabeleceu essa rocha dentro de você, que é o acesso a esse conhecimento que vem direto do Pai de todas as coisas. E sobre esta rocha, sobre este conhecimento coeso, é possível que a gente forme a nossa turma. É possível reunir pessoas. Porque enquanto eu sou a manifestação de conhecimentos fragmentários, eu só gero confusão. Quando eu tenho acesso ao conhecimento interior, e no círculo nós dizemos isso, conhecimento ele é uma experiência com a verdade que acontece dentro de você. Então eu passo a ser base, eu passo a ter estrutura, eu passo a ter coesão no tempo para ser edificar, para construir. Edificar, construir é um ato no tempo, gente. Ou seja, em torno de pessoas que acessam esse conhecimento interior, se cria o hábito, é possível construir um relacionamento de comunidade. Eu vejo isso em todos os eventos do Círculo. A comunidade que se forma em torno desse saber que é acessado internamente por cada um de nós. Existe ali uma identificação, uma comum unidade. Comum unidade. Eu reconheço, porque eu acesso esse conhecimento, porque eu vivo essa realidade metafísica, multidimensional, transcendente, eu sou capaz de reconhecê-la no outro. Porque eu manifesto a centelha do divino em mim, eu reconheço a centelha do divino no outro. É a unidade, é a fração desse Deus que é um todo integral. Então, uma verdadeira comunidade, uma verdadeira igreja, é um grupo de pessoas que se reconhecem elas próprias, a partir do conhecimento, como unidades que se reúnem. A comum unidade ou a comunidade, ela é um reflexo físico, um reflexo da dimensão física, de um movimento que será natural a partir da nossa evolução espiritual. As unidades consolidando cada vez mais a sua consciência de que elas estão no todo e de que no todo elas são um. E sobre esta realidade da unidade com o todo, as portas da ilusão não sobrevivem. Por isso ele diz: eu formarei essa minha comunidade e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Porque, gente, é o fruto, esta coesão, esta comunidade é fruto de um conhecimento que transcende toda a ilusão. Não tem absolutamente nada a ver com a igrejinha que tem um CNPJ, um lugar onde você tem regras para cumprir, um dízimo para pagar e uma obediência para seguir.
A ideia que Jesus faz essa comunidade, ela é muito mais libertária, ela é muito mais autônoma, ela é muito mais independente do que o que foi feito com o cristianismo no último século. E quanto tempo eu levei para entender que eu era parte desta comunidade, mesmo tendo tocado um foda-se para a igreja. Aleluia! Chegamos lá. Agora é muito interessante. Porque logo depois ele começa a falar, estou indo para Jerusalém e vai dar ruim. E o Pedrão vai e fala, não, pelo amor de Deus, não vai acontecer isso não. E ele fala, vai para trás, Satanás, porque você não entende nada das coisas de Deus, só das coisas do homem. Mete um Satanás já no Pedrão. Quer dizer, o Pedrão tinha 2 apelidinhos agora, né? Pedro e Satanás. Olha que beleza. Gente, a igreja construiu sobre isso um dogma, primeiro, de que Jesus estava falando de uma instituição e não de uma comunidade de pessoas autônomas, autorrealizadas num conhecimento transcendental que acontecia dentro delas. Primeiro, então, já distorceu toda a ideia de comunidade de Jesus e criou a ideia de que Jesus estava falando de uma instituição. Tanto que você vai lá na Basílica de São Paulo, em Roma, você vai ver os quadros dos papas lá, de Pedro até Francisco. Como se Jesus tivesse fundado uma instituição que, na verdade, foi nascer 4 séculos depois. Primeira mentirinha. Segunda mentirinha, e essa é uma mentirinha pesada, o dogma da infalibilidade papal. A igreja defende a ideia de que uma vez que um papa é consagrado por Jesus, ele tem esse poder de ligar na terra o que vai ser ligado no céu, desligar na terra o que será desligado no céu, como se ele tivesse o poder de Deus na mão. Daí vem as aberrações, tipo excomunhão, inquisição, condenação, como é que chamava a outra lá? Indulgência, né? Confissão, absolvição dos pecados, toda essa aberração que consolida e centraliza o poder na mão dos sacerdotes, como se eles fossem pontífices. Aí me diz uma coisa, o Pedrão não tinha sido, dentro da ideia católica, eleito o primeiro papa? Não tinha ali sido consagrado? Não tinha ali recebido a tal da infalibilidade do poder? Como é que na sequência Jesus chama ele de Satanás e fala assim, tu não entende bosta nenhuma, Pedro. Só entende das coisas dos homens, não entende das coisas de Deus. Fica quieto no teu canto, vai para trás que eu decido aqui. Ele foi o primeiro papa? Acabou de dar um fora desse? Depois que tinha ganhado a chavinha e não sei o quê? Você percebe? É uma aberração. É uma aberração, porque é da nossa natureza humana, mas num momento nós estamos em plena conexão com o indivíduo, no outro momento nós estamos fazendo cagada. Isso é a dinâmica da vida, isso é normal. Isso faz parte, ninguém é infalível. Isso é mentira. Ninguém é infalível. Grandes líderes erram. Grandes autoridades erram. Grandes pensadores erram. Eu erro para um grande caramba. Erro. Todos nós erramos. Isto é a dinâmica da vida. Isso é a dualidade. Quanto mais abertos nós estamos, mais nós acertamos. Quanto mais iludidos nós estamos, mais cagada nós fazemos. Não existe tal coisa como a infalibilidade papal. Não existe. Nós estamos cansados de ver grandes líderes espirituais, grandes líderes religiosos fazendo uma grande merda e quase destruindo o trabalho espiritual que eles começaram a fazer. Não existe infalibilidade papal. E aí vem o terceiro momento, que é fantástico. Ele chama, veja, apesar do Pedro ter tido seu momento de glória e seu momento de cagada, no momento ele acessa um conhecimento universal, no outro ele fala bobagem. Porque essa é a dinâmica da vida. É a dinâmica das polaridades, a dinâmica dos ciclos. Mas apesar disto,
Porque ele acessou aquele conhecimento que era rocha, que era coeso, que era fundamental para a estruturação. Jesus o chama com Tiago e João para subir no monte para a transfiguração. Então a terceira chave é o quê? O conhecimento leva à iniciação e a iniciação leva ao conhecimento. Porque Pedro acessou interiormente a realidade de que Jesus era o mensageiro do Cristo, o próprio Jesus o convida para ver esta realidade. Então ele estuda, ele acessa esse conhecimento dentro de si, ele vive esse conhecimento dentro de si, e então ele vê esta realidade. E ao ver esta realidade, ele consolida outros conhecimentos dentro de si. Ciclos. A iniciação leva ao conhecimento, o conhecimento leva à iniciação. Isso é um ciclo sem fim. Porque a iniciação é a reconfiguração do seu patamar de consciência. É a expansão do seu patamar de consciência. Então eu posso dizer que Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte para uma iniciação? Sim, porque eles teriam acesso a um conhecimento que afetaria a configuração de consciência deles. Mas eles só foram para lá porque eles percorreram um caminho de pavimentação, então já havia conhecimento. Conhecimento e iniciação é um ciclo sem fim. E aí vai para lá. E eu fiz essa tabelinha para vocês, para a gente avaliar esse evento sob 3 óticas diferentes. A ótica física, a ótica metafísica, não é? E a ótica simbólica. Como é que a gente pode interpretar esse evento da transfiguração? Ótica física, ótica da mediunidade de efeitos físicos, a partir do estudo brilhante do meu amigo Dr. Paulo César Frutuoso, do Rio de Janeiro. Então, dentro da percepção do Paulo César Frutuoso, que é uma percepção que conversa com Kardec, com Chico Xavier e com essa linha mais espiritista de mediunidade de efeitos físicos, que é algo que eu curto muito, o que aconteceu no monte foi a materialização dos espíritos de Moisés e Elias e o fenômeno da voz direta, quando a nuvem luminosa os envolve e uma voz é emitida para Pedro, Tiago e João. E aí, Pedro, Tiago e João, neste episódio, são vistos como médiuns de efeitos físicos. Ou seja, médiuns que externaram ectoplasma suficiente para a materialização visível do espírito de Moisés e Elias e para que a própria glória, a própria elevação vibratória do Cristo se manifestasse de maneira visível, ultrapassando os limites da matéria. Então isto é uma teoria, um jeito da gente olhar para esse evento. Um jeito da gente olhar para este evento. Se você quer saber mais sobre materialização de espíritos e mediunidade de efeitos físicos, eu recomendo uma aula do curso Mediunidade com Autonomia, um curso gratuito disponível aqui no Círculo para você. Segunda interpretação, a interpretação metafísica, transcendental, que é a interpretação do Yogananda. Então ali, para o Yogananda, acontece a revelação à consciência a partir da transcendência da ilusão material por efeito da sintonia de Jesus. Então ali é como se a elevação vibratória de Jesus permitisse ele como que fazer Pedro, Tiago e João transcender a ilusão da matéria e ver o mundo espiritual como o mundo espiritual é. Porque o mundo espiritual entremeia, interpenetra o nosso mundo. Você não está aqui vendo só o Juliano físico, né? Eu não sou só aqui o corpo físico, eu sou físico, mental, espiritual, está tudo ali aqui junto, se entremeando. Entende? Para além dessa pequena ilusão da matéria, eu sou um turbilhão de luz, um turbilhão de energia que está aqui consolidada se manifestando. Então, para Yogananda, como mestre que Jesus era, ele conseguiu abrir o terceiro olho, o chakra frontal dos apóstolos, para que eles vissem a realidade real, aquilo que é, para que eles vissem Jesus como Jesus era, em companhia de Moisés e Elias. Então, essa é uma interpretação, uma forma de ver que é metafísica, ela é transcendental, ela é mística. E ainda existe
uma interpretação simbólica a partir da ideia da teologia bíblica, porque Moisés representa no Antigo Testamento a lei, as regras. Elias representa os profetas, ou seja, o aspecto místico, transcendental. Então, Moisés representa as leis de operação do universo. Bom, interpretação física. Elias representa a interpretação metafísica, a terceira visão dos profetas, a transcendência dos profetas. E quando você tem Moisés e Elias vindo ao serviço de Jesus, você percebe que ele é o ápice do processo que revelaria toda a lei de funcionamento do universo e toda a transcendência, lei e profetas. Moisés e Elias. Os dois estão a serviço da visão de reino. Jesus transcende, ele é luminescente, é uma luz de conhecimento mais puro que ofusca tudo aquilo. E o Pedrão já quer ficar ali para sempre, vem a nuvem e fala assim, esse aqui é meu filho, cala a boca, escuta, para de ter ideia. Aí o se fecha, né? Cai com a cara na terra, ele vai lá dar um tapinha, quando eles vêm, passou tudo. Saiu, acabou aquele momento, e eles voltam. Quem nunca, né, foi numa oficina de mediunidade no círculo ou um congresso e falou assim, meu Deus, eu quero ficar aqui para sempre. Aí segunda-feira tem as contas para pagar, é o que eu falo. A vontade de montar um tabernáculo, montar uma tenda, ficar lá para sempre, mas isso não é é ciclo. Conhecimento e iniciação, conhecimento e iniciação, conhecimento e iniciação. Toda vez que você é iniciado em algo, você é chamado a compartilhar esse conhecimento, a voltar para a realidade. E eles tinham uma missão, um projeto para cumprir depois dessa experiência. Que essa aula seja para você esse encontro, essa iniciação. E eu quero finalizar essa aula com você dando uma ótima notícia. Depois de um ano de estudos, de conhecimento, de coesão dos saberes, nós estamos vindo trilhando uma jornada ao longo desse ano e vamos até dezembro. Mas depois de um ano, graças à sua participação, à sua interação, nós conseguimos organizar para o dia 11 de fevereiro de 2023 o encontro dos alunos de Yeshua. É como se depois de toda a jornada de estudos e de expansão de consciência que nós tivemos até agora, nós agora fôssemos para esse monte, para essa montanha da transfiguração, para uma experiência iniciática. O encontro dos alunos de Yeshua vai ser um encontro presencial ou online, mas queremos que seja presencial com o maior número de pessoas possível na cidade de São Paulo, para uma grande celebração do encerramento de um ciclo de estudos e, ao mesmo tempo, para uma experiência iniciática de conexão e de sintonia com a consciência crística. Imagina você, depois de um ano de estudos que nós fizemos juntos, você estar em São Paulo presencialmente nessa montanha da transfiguração para este dia de sintonia. Nós conseguimos organizar esse encontro e o link da página já está aqui embaixo para você fazer a sua inscrição. E a boa notícia é que nós conseguimos criar um range de valores, uma faixa de valores onde todas as pessoas possam participar. Nós te perguntamos na nossa pesquisa quanto você poderia pagar de R$19,90 a R$499,90 e nós dissemos, eleja aquilo que conversa com a sua situação financeira, com as suas possibilidades e também com a consciência que você tem do quanto esse curso agregou na sua vida. E você foi lá e falou, eu poderia pagar isso, eu poderia pagar aquilo. A boa notícia para você é que nós conseguimos colocar todos os preços no range. Se você falou que você pode pagar R$19,90, você vai pagar R$19,90.
Você falou que você pode pagar 499, você vai pagar 499. Você vai escolher o seu preço, o seu valor, a partir da sua consciência, a partir da sua possibilidade e daquilo que você entende que esse curso agregou na sua vida. Mas todos poderão participar sem exceção. Os lugares lá no encontro são limitados a 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, então você tem que correr para garantir o seu lugar. Na internet, nós temos possibilidades ilimitadas, né? Não tem um limite. Se você vai participar online, você pode participar online como for. Agora imagine o poder dessa experiência, desse encontro. Depois de 1 ano, nós estamos preparando a nossa vibração, preparando a nossa consciência para esta sintonia com a consciência crística. Vai ser de fato um divisor de águas. E eu quero muito contar com a sua presença lá, quero muito receber você, quero muito te abraçar nesse dia 11 de fevereiro de 2023, Encontro dos Alunos de Yeshua. Vai ser o momento que a gente vai subir para o monte, simbolicamente, e acessar essa sintonia. Então entra aqui, garante já o seu lugar e nós estamos juntos em 2023, tá bom? Tchau, sempre avante, até a próxima aula.